falar sobre o temor restaurado. Algo que para nós hoje tem sido algo extremamente relevante, a volta dos princípios e principalmente do temor a Deus na vida de cada um de nós que de fato querem viver uma vida de integridade diante de Deus. Então eu quero compartilhar com você esse pequeno estudo e nós vamos fazer utilizando o livro de Provérbios. Então abra aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, o capítulo 1 e o capítulo 2, ok? Eu vou citar alguns versículos e nós vamos fazer um comentário em cima deles, dentro da perspectiva de discernimento, como esse temor pode ser restaurado em nossas vidas, ok? Então, o provérbio de número 1, do verso de número 1 ao verso de número 5, ele vai nos apontar algumas coisas muito interessantes. E diz lá, para aprender a viver de maneira, e aí a Bíblia começa a nos pontuar alguns elementos, como por exemplo, inteligência, disciplinada, aprender a viver de maneira inteligente, disciplinada, entender os ensinos que produzem sabedoria, caráter aprovado, vida justa, equidade e bom senso, prudência, juízo, entendimento, clara orientação. Todas essas características são características que o livro de Provérbios aponta, mostrando que nós podemos viver dessa forma, aprender a viver de maneira que todas essas características façam parte da nossa vida. E como isso funciona? De que maneira nós poderemos conseguir ter esses atributos aí funcionando na nossa vida? O temor do Senhor é a chave para esse padrão de vida e comportamento. E o que a gente quer dizer quando a gente está falando sobre esse temor, né? Essa chave que desencadeia todo o processo? Como entender o significado deste temor? Então nós vamos agora lá para Provérbios, para o capítulo 2, e nós vamos entender então o que é esse temor. Sabemos que então que o temor é a chave que faz termos a vida com aquelas características? Ok. Então agora, que significa esse temor? O que é esse temor e como se adquire esse temor? Então, versos 1 e 2 de Provérbios número 2. Diz assim, se, a conjunção, aceitar. Ou o que quer dizer aceitar? Quer dizer receber de boa vontade, não é? Receber o conselho de boa vontade. Depois ele vai, se você abrigar, ou seja, proteger, esconder o mandamento do Senhor. Se você considerar, ou seja, não desprezar, respeitar a sabedoria. E por fim, inclinar. O que quer dizer inclinar? Se predispor, se submeter ao discernimento. Então, veja a junção que o livro de Provérbios ele deseja fazer. Se eu aceitar, ou seja, receber de boa vontade aquele conselho. Então, quando eu aceito um conselho. Depois que eu abrigo, que eu protejo, que eu escondo, eu transformo isso então em um mandamento dentro do meu interior. Agora não é mais apenas um conselho que eu aceitei, agora é um mandamento que eu estou protegendo, escondendo dentro do meu interior. Terceiro ponto, ele fala sobre considerar, ou seja, não desprezar, respeitar. E quando isso acontece, aquele mandamento se torna uma sabedoria, porque eu passo agora a respeitá-lo, a utilizá-lo, a não desrespeitá-lo como orientação. E isso vai se converter em sabedoria para mim. Por fim, inclinar-me, ou seja, submeter-me. Eu não me aplicar a um processo de obediência. E com isso, essa sabedoria, ela se torna um discernimento na minha vida. Versos 3 e 4, entram outros si. E esse si, ele já está ligado a um aspecto mais espiritual. Ele diz lá, se clamares, ou seja, pedir intensamente, por entendimento. Se suplicar, o que é suplicar? Pedir humildemente, por inteligência. E buscar é esforçar-se excessivamente, por sabedoria, buscar sabedoria. Então vamos mais uma vez fazer a junção. Se eu clamo, ou seja,
O meu pedido, ele é intenso, não é? Existe uma insistência. Então, esse é um ponto crucial para que eu possa adquirir esse entendimento. É ser insistente, é de fato me colocar ali a buscar e buscar sempre. O outro ponto, pedir humildemente, com o coração, sabe, voluntário, humilde, disposto a ouvir e obedecer e a aprender do Espírito Santo. E se eu buscar isso de forma, com esforço, excessivamente, sem me cansar, o que acontece então? Aí, o verso de número 5 nos define esse quadro. Então, compreenderás o que significa o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, a junção do capítulo 1 para o capítulo 2 é essa. No capítulo 1, ele nos mostra o padrão de vida que podemos ter se nós buscarmos entender esse temor que precisamos ter do Senhor. No capítulo 2, ele nos ensina como adquirir esse temor. Então começa com o processo de aceitar a palavra, abrigar a palavra, considerar a palavra e inclinar-me à palavra, ao ensinamento do Senhor. E depois, um processo espiritual de busca, de oração, de dedicação, através de um clamor, através da súplica, através da busca, ou seja, insistentemente, humildemente, excessivamente. Então, se esse for o nosso coração, se estivermos dispostos a buscar de forma dedicada, profunda, se estivermos dispostos a fazer com que o mandamento e o ensinamento do Senhor seja de fato algo muito verdadeiro dentro de nós, então veremos e conheceremos o temor do Senhor e poderemos então experimentar tudo aquilo que vimos lá no capítulo 1 de Provérbios. Então, que esse pequeno estudo possa ter edificado sua vida, possa ter trago mais discernimento ao seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe.